Você não vai entender o Oriente Médio se continuar chamando tudo de crise, porque crise é exceção e o Oriente Médio é permanência. A região não é um conjunto de conflitos desconexos esperando uma solução diplomática final. Ela é um ponto de condensação histórica do poder humano, onde forças materiais e simbólicas se sobrepõem de um jeito raro. E justamente por isso, ela parece sempre instável para quem olha de fora. O erro começa quando você acredita que o Oriente Médio é um problema moderno, produto de fronteiras recentes, de guerras contemporâneas ou de rivalidades ideológicas. Isso é olhar o tabuleiro pelo último turno e imaginar que a partida começou ali. O Oriente Médio é anterior ao Estado-nação, é anterior à diplomacia moderna, é anterior ao próprio monoteísmo. E quando você recua o suficiente, percebe que a região não vive um desvio da história. Ela carrega a própria origem de certas engrenagens que depois se espalharam pelo mundo. Cidade, lei, templo, escrita, controle da água, não como curiosidades arqueológicas, mas como arquitetura de dominação sobre território e população. O que hoje chamamos de geopolítica é apenas a camada recente de uma infraestrutura civilizacional antiga, que nunca deixou de operar. A cada ciclo muda a linguagem: império, califado, mandato, república, monarquia, coalizão, organização internacional. Mas as forças fundamentais insistem. Uma geografia de passagem obrigatória, que concentra rotas, energia e territórios sagrados, continua colidindo no mesmo espaço. E quando essas camadas coincidem, o conflito deixa de ser acidente e vira modo de regulação. Você não está vendo apenas disputas por poder. Você está vendo disputas por definição de realidade. Quem manda, quem pertence, o que é legítimo, qual lei vale, qual território é inegociável. Por isso, análises superficiais falham. Elas começam tarde demais e param cedo demais. Elas descrevem eventos e chamam isso de explicação. Mas eventos são só ondas. O Oriente Médio é o fundo do mar, lento, pesado, estruturante. E a pergunta correta não é: por que a paz não chega? A pergunta correta é: que tipo de região, quando concentra tanta geografia, tanta energia e tanta carga simbólica, poderia produzir algo diferente de uma tensão permanente? O que vamos fazer aqui não é geopolítica tradicional, não é análise de eventos isolados, nem disputa entre estados tomados um a um. É uma leitura hipergeopolítica. Hipergeopolítica significa olhar o poder em 4 camadas longas: infraestrutura material, narrativas simbólicas, tempo, histórico e custo humano. Não para tomar partido, mas para revelar o tabuleiro invisível onde as decisões realmente se acumulam. Tudo começa antes da religião, como você imagina. Começa com a água, porque quem controla a água, controla o tempo da vida. Na planície mesopotâmica, a energia não era petróleo, era agricultura. Era sol convertido em trigo, e trigo convertido em obediência. E para existir agricultura irrigada em larga escala, você precisa de engenharia. Canal, barragem, drenagem, armazenagem. Isso exige coordenação. Coordenação exige hierarquia. Hierarquia exige centro. A Suméria não é mito, é engenharia civilizacional. É a primeira forma estável de concentrar excedente, registrar dívida, administrar trabalho e transformar natureza em poder político. O templo não era apenas lugar de culto, era centro logístico, armazém, escritório, máquina de redistribuição e de legitimação. É aí que a escrita surge como tecnologia de governo, antes de literatura, contabilidade, antes de filosofia, inventário, antes de poesia, registro. Quando você fixa em argila quem entregou o quê, quem deve a quem trabalha para quem, você cria uma camada de realidade que não depende mais de memória oral. Você torna o poder auditável por quem domina o código. E isso muda tudo, porque o mundo passa a ser administrado por registros. E registros passam a ser administrados por uma elite. A lei, nesse cenário,
não aparece como ideal abstrato, mas como instrumento de estabilização. Regras para a circulação de bens, punições para desvios, mecanismos de coerção para manter a máquina funcionando. O Oriente Médio nasce assim como espaço onde infraestrutura e legitimidade são indissociáveis. Controlar o canal é controlar a colheita. Controlar a colheita é controlar a cidade. Controlar a cidade é controlar o templo. Controlar o templo é controlar o sentido. E quando essa matriz se consolida, ela não desaparece. Ela muda de forma. A lógica do centro que administra recursos reaparece em impérios. Reaparece em capitais modernas. Reaparece em estados rentistas. A lógica do registro reaparece em burocracias, contratos, fronteiras, bancos de dados. O que a Suméria inaugura é o princípio de que a vida coletiva pode ser organizada por um dispositivo que mistura material e simbólico, infraestrutura que produz excedente e narrativa que torna a obediência aceitável. Isso não é passado distante, é o protótipo do tabuleiro. E quando mais tarde a região se torna berço de religiões monoteístas, o que muda não é a necessidade de organização, é a potência do software simbólico. A partir daí, o sagrado deixa de legitimar apenas o centro. Ele passa a reorganizar território inteiro. E é nesse ponto que o conflito ganha escala civilizacional. A fé não é a causa do conflito. A fé funciona como interface, como a linguagem por meio da qual o poder se torna absoluto e deixa de parecer contingente. Judaísmo, cristianismo e islamismo não podem ser compreendidos apenas como crenças concorrentes ou sistemas morais em disputa. Eles operam, sobretudo, como formas distintas de organizar autoridade, tempo e obediência no interior das sociedades que ajudaram a moldar. Nesse sentido, eles funcionam como verdadeiras tecnologias simbólicas de organização do mundo social. É isso que Cornélius Castoriadis chamou de processo de instituição do social. A criação de significações imaginárias compartilhadas que dizem, para uma coletividade inteira, o que vale, quem pertence, o que é legítimo, o que é proibido e qual ordem deve ser obedecida. No Oriente Médio, essas significações não permanecem no plano abstrato das ideias. Elas se fixam no território. O sagrado não aparece como crença íntima ou metafísica distante, mas como estrutura geográfica concreta. Terra prometida, cidade sagrada, lei revelada, exílio, retorno e sacrifício não funcionam como metáforas poéticas ou resíduos arcaicos da imaginação religiosa, mas como operadores políticos que atravessam séculos e reaparecem continuamente em discursos modernos. Quando um território é percebido como promessa, ele deixa de ser negociável como ativo econômico ou espaço administrativo. Quando uma cidade é percebida como centro sagrado, ela deixa de ser apenas um aglomerado urbano e passa a organizar simbolicamente o mundo ao seu redor. Quando uma lei é entendida como revelação, ela não compete em igualdade com constituições, parlamentos ou tratados. Ela se coloca acima deles. E quando o sacrifício é narrado como prova de fidelidade, a dor deixa de ser apenas sofrimento social e passa a funcionar como combustível de coesão coletiva, capaz de sustentar conflitos prolongados e custos humanos elevados sem que a ordem simbólica se dissolva. É assim que arquétipos persistem sem virar misticismo barato. Eles são estruturas recorrentes da imaginação política, acionadas para sustentar decisões difíceis e justificar custos humanos. E isso opera nos dois sentidos. Estados mobilizam o sagrado para legitimar soberania. Movimentos de contestação mobilizam o sagrado para declarar ilegítima a ordem instituída. Potências externas aprendem a operar nesse campo, tentando controlar frames e narrativas, porque sabem que no Oriente Médio o simbólico não é decoração. Ele é infraestrutura de legitimidade. Mircea Eliade ajuda a entender por quê. Espaço sagrado
não é espaço comum. Ele organiza o mundo por centros e limiares. E quando múltiplos centros coexistem no mesmo território físico, você tem um tabuleiro em que qualquer deslocamento parece profanação para alguém. Por isso, chamar tudo de ódio ancestral é uma infantilização. O que existe é uma colisão entre arquiteturas de tempo e território, amplificada por tecnologia moderna. Hoje, uma decisão administrativa sobre um bairro pode repercutir globalmente em segundos. Uma disputa local pode ativar comunidades transnacionais. A mídia acelera. As redes radicalizam. E o sagrado continua operando como software político de alta potência. A região vira, então, não apenas um campo de disputa material, mas uma arena em que se decide quem tem o direito de definir a realidade. O conflito não termina porque ele não é um erro. Ele é uma forma de administração do tabuleiro. Com o petróleo, a energia deixa de ser colheita anual e vira reserva subterrânea acumulada por eras. A densidade energética explode, e com ela explode também a intensidade do interesse externo. Karl Polanyi ajuda a nomear o mecanismo. Quando aquilo que é vital para a vida coletiva passa a ser tratado como mercadoria, o tecido social se deforma. No Oriente Médio, o subsolo vira ativo global. O território vira contrato. A soberania vira negociação permanente com mercados e potências. Ao mesmo tempo, as fronteiras modernas são impostas como se fossem naturais. No início do século XX, potências europeias dividiram a região em áreas administrativas, segundo seus próprios mapas e interesses, ignorando rotas históricas, linhagens, cidades sagradas e formas locais de pertencimento. Esse arranjo, conhecido como Acordo Sykes-Picot e seus desdobramentos, não criou apenas linhas no mapa. Criou um desalinhamento profundo entre o tempo cartográfico europeu e o tempo histórico vivido na região. Clãs, linhagens, rotas antigas, cidades sagradas, zonas de transumância e redes de pertencimento foram cortadas por linhas retas. O resultado são estados que existem juridicamente, mas que muitas vezes não conseguem produzir coesão imaginária suficiente para sustentar o próprio centro sem coerção. Onde a coesão falha, cresce a exceção. E onde cresce a exceção, cresce a dependência de segurança externa. Isso ajuda a enxergar a consequência, a formação de zonas onde o direito se suspende, onde a vida é exposta a risco crônico e onde o custo humano passa a ser tratado como variável administrável. No sistema mundo descrito por Immanuel Wallerstein, o Oriente Médio permanece peça central. Corredor estratégico, reserva energética e espaço simbólico de disputa civilizacional. As grandes potências não entram como mocinhos ou vilões. Entram como estruturas. Estruturas buscando garantir fluxos, conter rivais, manter posições, controlar rotas e administrar riscos. E em um território que nunca foi neutro, isso significa manter a tensão em níveis controláveis. Nem uma paz plena que reconfigure o tabuleiro, nem um colapso total que interrompa os fluxos globais. Por isso, a pergunta, por que não termina? Tem resposta simples e desconfortável. Não termina porque energia, sagrado e geografia continuam coincidindo. Não termina porque arquétipos continuam sendo acionados para tornar certos territórios inegociáveis e certos custos aceitáveis. Não termina porque potências externas continuam precisando do território para seus próprios equilíbrios. O conflito, então, não é solucionado, é administrado. E compreender isso não é desistência moral, é lucidez estrutural. É parar de reagir a eventos como se fossem causas e começar a enxergar o tabuleiro como mecanismo. Este livro foi escrito para isso. Não para oferecer consolo, mas para devolver ao leitor uma visão que resista ao noticiário, à propaganda e à simplificação. Se essa leitura fez sentido para você, ela não termina aqui. Este vídeo é uma introdução. O desenvolvimento completo está no livro Hipergeopolítica do Oriente Médio. Ali, a região é analisada como estrutura civilizacional, da Suméria ao petróleo, do sagrado ao território,
da energia material à energia simbólica. O livro não amplia opiniões, ele amplia as dimensões. O link está na bio, para quem quiser atravessar o tabuleiro com mais profundidade. E se você chegou até aqui, não é porque concorda. É porque está disposto a compreender estruturas. Ficamos por aqui. Até a próxima leitura do Real.